Em Lamentações 3:21-23 está escrito: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Essas palavras foram escritas em um contexto de dor, perdas e destruição. Isso mostra algo profundamente importante. Esperança verdadeira não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que Deus continua presente mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que meu coração fica cansado. Existem períodos em que as lutas parecem longas demais, as respostas demoradas demais e o peso emocional difícil de suportar. Em alguns dias, sinto minha esperança enfraquecendo por causa das preocupações, das dores e do medo do futuro. Hoje eu te peço, renova minhas forças, renova minha fé, renova minha esperança para que eu não desista no meio do processo. Amém. A falta de esperança desgasta profundamente o interior humano. Quando uma pessoa perde esperança, perde também motivação, direção e força emocional para continuar. E isso acontece silenciosamente. Ninguém perde esperança de uma vez. Normalmente ela vai enfraquecendo aos poucos. Pequenas frustrações acumuladas, orações aparentemente não respondidas, cansaço emocional e processos demorados começam a pesar dentro do coração, até que a pessoa passa a viver apenas tentando sobreviver emocionalmente. Existe gente ouvindo essa mensagem exatamente assim agora. Externamente continua funcionando, continua trabalhando, sorrindo e seguindo a rotina. Mas internamente existe desânimo profundo, porque o coração cansou de esperar. Outro ponto importante é que muitas pessoas associam esperança apenas a sentir emoções positivas o tempo inteiro. Porém, esperança bíblica vai além de sentimentos momentâneos. Esperança é permanecer acreditando mesmo em dias difíceis. É continuar confiando mesmo quando o cenário ainda não mudou completamente. E isso exige força espiritual. Em Romanos 15:13 está escrito que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Isso revela que esperança não nasce apenas das circunstâncias, ela nasce da presença de Deus sustentando o interior. O problema é que o excesso de dor frequentemente faz a pessoa enxergar apenas aquilo que está dando errado. A mente fica presa ao peso do presente, e aos poucos o coração perde capacidade de acreditar em novos começos. Outro aspecto importante é que o desânimo prolongado altera a percepção. A pessoa começa a acreditar que nada vai mudar, que nunca sairá daquela fase e que já não existe saída. E isso produz cansaço emocional profundo. Existem pessoas que já sofreram tanto em determinadas áreas que desenvolveram medo de criar expectativa novamente, porque a dor das decepções anteriores ainda continua viva. Outro ponto relevante é que a esperança enfraquece quando o coração vive excessivamente focado nas circunstâncias. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade. Isso também acontece emocionalmente hoje. Quando a mente fica totalmente presa ao caos, ao medo e aos problemas, a esperança começa a diminuir e o coração perde estabilidade. Em Hebreus 10:23 está escrito: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Isso mostra que esperança precisa ser sustentada, porque existem forças tentando roubá-la constantemente. Outro aspecto importante é que muitas pessoas estão cansadas não apenas pelos problemas em si, mas pela duração deles. Processos longos desgastam emocionalmente. Esperar cansa. Continuar acreditando em meio ao silêncio cansa. Lutar diariamente contra pensamentos negativos cansa. E é exatamente nesses momentos que o coração mais precisa de renovação espiritual. Outro ponto relevante é que Deus frequentemente trabalha silenciosamente enquanto a pessoa pensa que nada está acontecendo. O problema é que o ser humano normalmente deseja sinais imediatos, quer confirmação rápida, quer respostas rápidas, quer mudanças rápidas. Mas muitos dos processos mais profundos acontecem lentamente, e isso exige confiança. Em Isaías 40:31 está escrito: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que existe renovação disponível até para pessoas emocionalmente cansadas. Deus fortalece quem está no limite. Outro aspecto importante é que esperança renovada não significa ignorar a realidade. Significa acreditar que a realidade atual não possui a palavra final. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto enfrenta problemas familiares, emocionais, financeiros ou espirituais muito pesados. E talvez a mente esteja dizendo diariamente: não vai mudar. Você não vai conseguir. Já acabou. Mas Deus continua sendo especialista em recomeços. Outro ponto relevante é que o inimigo tenta atacar a esperança porque uma pessoa sem esperança perde forças para continuar lutando.
Quando a esperança morre, a motivação também enfraquece. Por isso Deus constantemente relembra seu povo sobre permanência, confiança e perseverança, porque Ele sabe como o coração humano se desgasta durante processos difíceis. Outro aspecto importante é que algumas pessoas se acostumaram tanto com períodos difíceis que já não conseguem imaginar dias leves novamente. Viveram tanto tempo em ansiedade, medo ou tristeza que a dor começou a parecer permanente. Mas Deus não deseja que seus filhos vivam aprisionados ao desespero. Existe futuro além da dor atual. Em Jeremias 29:11 está escrito: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês." Isso revela a intenção divina. Mesmo quando você não consegue enxergar claramente agora, Deus continua vendo além. Outro ponto relevante é que a esperança também precisa ser alimentada diariamente. Aquilo que ocupa constantemente a mente influencia diretamente o estado emocional do coração. Muita gente está emocionalmente esgotada porque vive alimentando apenas medo, comparação, notícias negativas e pensamentos de derrota. O interior vai ficando pesado, por isso a presença de Deus se torna tão necessária, porque ela reorganiza a percepção. Outro aspecto importante é que Deus não abandona pessoas no meio do processo. Existem momentos em que tudo parece silencioso, mas isso não significa ausência divina. Silêncio não é abandono, demora não é rejeição. Processo não é esquecimento. Deus continua trabalhando mesmo quando você ainda não consegue perceber claramente. Outro ponto relevante é que algumas das maiores transformações acontecem exatamente depois dos períodos mais difíceis. José passou pelo poço antes do propósito. Davi atravessou desertos antes do trono. Jó viveu perdas profundas antes da restauração. Isso mostra que a história não termina na dor. Existe continuidade além do sofrimento atual. Em Salmos 35 está escrito: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Isso não significa ausência de sofrimento temporário. Significa que a dor não é eterna. A escuridão não possui domínio permanente. Outro aspecto importante é que Deus conhece exatamente o nível do seu cansaço emocional hoje. Ele vê pensamentos escondidos, lágrimas silenciosas e momentos em que você quase desistiu internamente. Nada passa despercebido diante dele, mesmo quando ninguém mais percebe sua luta. Outro ponto relevante é que esperança renovada frequentemente começa em pequenas coisas, pequenos sinais de força voltando, pequenos momentos de paz, pequenas respostas surgindo, pequenos recomeços acontecendo dentro do coração. E aos poucos a vida começa a respirar novamente. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo escreve: "De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados." Isso revela resistência espiritual. O coração sustentado por Deus pode até ficar cansado, mas não será destruído. Se essa palavra está falando com você agora, se seu coração anda cansado, desanimado ou quase perdendo as forças, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa ter a esperança renovada hoje. Tem muita gente sorrindo externamente enquanto luta silenciosamente contra o desânimo. Voltando à reflexão, talvez você ainda não esteja vendo mudanças completas ao redor. Talvez algumas batalhas continuem difíceis. Talvez existam perguntas ainda sem respostas. Mas Deus continua trabalhando e sua história ainda não terminou. Outro aspecto importante é que esperança não nasce da perfeição das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus permanece fiel mesmo durante os processos difíceis. E isso muda tudo, porque quando Deus permanece, ainda existe motivo para continuar. Em Romanos 12:12 está escrito: "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração." Isso revela continuidade. Continue caminhando, continue orando, continue acreditando, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo agora. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas emocionalmente esgotadas precisando lembrar que ainda existe esperança disponível em Deus. Voltando à reflexão, talvez o coração tenha cansado de esperar, mas Deus ainda renova forças para quem decide permanecer. A dor atual não define o final da sua história. Comenta: "Deus está renovando minha esperança." Se você decide continuar confiando nele hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente desanimado neste momento. Existe esperança além do medo. Existe recomeço além da dor. Existe força além do cansaço. E Deus continua sustentando aqueles que colocam a confiança nele. "Senhor, renova minha esperança e fortalece meu coração. Quando eu estiver cansado, lembra-me que tu continuas trabalhando. Remove de mim o desânimo, o medo e a sensação de derrota."
Ensina-me a confiar no teu tempo e a permanecer firme mesmo durante os processos difíceis. Que minha esperança esteja firmada em ti todos os dias. Amém.